Olá, retornando. Pessoal, tá na hora boa. Essa é a boa, viu? Ainda não é a cervejinha, mas é a boa. Ó, só para aguçar as papilas gustativas. Ó. Papilas gustativas em ação. Desejos femininos, e os companheiros aí podem levar para suas companheiras, amigas queridas, mais desejos femininos. Roberto está aí para a gente começar o sorteio? Alguém pode? Oba, beleza. Então vamos ao primeiro e a primeira, ou sei se ela é sorteada. Então vamos sortear um pingente. Isabel Cristina Cunha, é uma colega minha. A Isabel está por aqui? Não? Ixi, perdeu. Isabel? Não? Alguém? Sabe se a Isabel está ali no break? Hã? Perdeu de ontem, né? Então vai perder o de hoje. Ó, Isabel vai voltando, vamos lá para o próximo sorteado. Removido, próximo. Rodrigo Guimarães. Rodrigo está aí? Nada? Então, vamos para o próximo. Ó. Será que o meu vai sair agora, gente? Tá torcida aqui, ó. Claudete Trinca. Ô, Claudete, parabéns. Venha receber o seu brinde. Receber seu brinde. Bom, dando continuidade ao segundo painel desta manhã, nós temos ainda uma pesquisa, não temos, Ana? Antes de passar para o segundo painel, por favor, coloque a pesquisa no ar. Pessoal aí do apoio, só mais um segundo, enquanto isso a nossa mesa do painel está se formando, né, Leila? Está chegando aí. Já está ativado? Está liberado?
Pessoal aí com seus celulares, o QR Code já está disponível aqui, pessoal. Isso. Então, a pergunta é, mudou a sua compreensão sobre integridade ou ética? É a finalização do painel. Não nessa? Pula. Ah, sim, tem aí um problema técnico, faz parte, né, do show, né? Mais tarde a gente volta com a pesquisa, vamos dar sequência com o painel. Então, eu tenho a grata satisfação de apresentar a nossa coordenadora do painel sobre diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade na editoração científica. O que avançamos e como podemos avançar mais. Leila Posanato Garcia é a coordenadora. Por favor, Leila, fique aqui conosco. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, atualmente cedida para a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Nesse lugar, ela atua como editora adjunta da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Ela é doutora em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, é membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC Brasil, do Comitê de Políticas de Gênero da European Association of Science Editors, EASY, e do Fórum de Editores de Periódicos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. E também, claro, é minha amiga do coração. Então, Leila, por favor, você tem a palavra para coordenar este painel. Obrigada, Ivone. O nosso painel, então, ele é intitulado Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade na Editoração Científica, o que alcançamos e como podemos avançar mais. Eu vou já apresentar os nossos 3 palestrantes e convidá-los a subir aqui no palco. A doutora Heloísa Fleury é psicóloga, psicoterapeuta, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo. Atuou como docente em várias instituições, entre elas a Faculdade de Medicina da USP. É editora-chefe da Revista Brasileira de Psicodrama, membro do Conselho Deliberativo da ABEC Brasil e presidente da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais, a IAGP. A Ana Herédia é bióloga. Ana, por favor. Com doutorado em Ciências pela Universidade Livre de Bruxelas, trabalhou por 10 anos com informação científica na Elsevier, onde também foi responsável pelo Departamento de Periódicos no Brasil. Foi diretora para a América Latina da ORCID e atualmente é consultora independente. É membro do Comitê da Society for Scholarly Publishing, SSP, membro da Coalizão para a Diversidade e Inclusão nas Comunicações Acadêmicas, que é a C4DISC, e membro do comitê assessor da NISO Plus. E para completar aqui o nosso time de palestrantes, vou chamar o professor Luiz Augusto Campos, professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP-UERJ. É doutor em Sociologia pelo mesmo instituto. É também editor-chefe da revista Dados e coordenador de 2 grupos de pesquisa, o Observatório das Ciências Sociais e o Grupo de Estudos Multidisciplinares em Ação Afirmativa. Então, vamos primeiro, na ordem, né, como está a nossa programação, convidar o professor Luiz Augusto Campos para abrir o nosso painel. O que você prefere? Boa tarde, bom dia ainda. Queria agradecer à ABEC pela iniciativa de ter montado essa mesa, cumprimentar as minhas parceiras de mesa e iniciar minha fala já pedindo desculpas, porque talvez eu vá ser um pouco repetitivo em relação à fala que eu fiz no evento da Cielo 25 anos, mas eu acho que a repetição tem uma razão, né? Quando a gente fala de diversidade e equidade no mundo da editoração científica ou no mundo da ciência, eu acho que a gente ainda precisa repisar várias coisas para basicamente entender
que todo o processo de organização da ciência tende, historicamente, a produzir desigualdades muito profundas e que os operadores da ciência, ou as operadoras da ciência, e aí, sobretudo, os editores e editoras, têm um papel fundamental na mitigação dessas desigualdades. Então, o que eu pensei em falar aqui hoje, para além da imagem mais geral sobre o papel da editoria científica nesse processo de mitigação, tem a ver com o cruzamento nesse processo do que a gente chama de Programa da Ciência Aberta, que eu imagino que todo mundo que está aqui, ou até nesse evento, já tem ouvido falar e já tem sido debatido há muito tempo pela ABEC e pela Cielo. Mas, de certo modo, eu acredito que dentro do Programa da Ciência Aberta, embora os temas de diversidade e de equidade sejam eventualmente colocados, eles são colocados como um tema importante e não como um tema fundamental, como parte dessa mudança ou dessa transformação que a gente está vivendo, que a gente chama, talvez com um conceito um pouco provisório, de Programa da Ciência Aberta. Então, o que eu vou tentar aqui nessa apresentação é mostrar como o compromisso com a diversidade não é apenas um plus ou algo mais que a editoria científica ou que os organizadores e organizadoras da ciência fazem para sair bem na fita, como se diz, né? A ideia básica é de que a falta de equidade, a falta de diversidade prejudica o funcionamento básico da ciência, sobretudo uma ciência que passa por uma transformação tão aguda quanto a transformação proposta pelo Programa da Ciência Aberta. Eu não vou cansar vocês trazendo mais uma definição de ciência aberta, mesmo porque eu acho que já são muitas, e é normal que cada um proponha a sua própria definição de ciência aberta, mas fato é que a gente vive uma transformação que é causada ou influenciada por processos que não são propriamente processos autônomos. Um desses processos é o advento da internet, que está aí há muito tempo, mas que só agora começa a ter impactos mais sérios sobre o modo como a ciência se organiza. Mas fato é que se a gente fizer um compêndio, e eu fiz um compêndiozinho sistemático das diferentes definições de ciência aberta, da Unesco, por exemplo, que tem uma definição bastante englobadora, digamos assim, do que é a ciência aberta, eu acredito que a gente vai encontrar duas justificativas, ou duas ordens de justificativa relacionadas ao movimento, ao Programa da Ciência Aberta. Uma série de justificativas são justificativas mais sociais, políticas, ou o que eu chamo de justificativas externas. É preciso abrir a ciência porque a sociedade precisa ter acesso à ciência, a política precisa ter acesso à ciência, ou seja, são justificativas que vão sempre justificar a ciência aberta para fora do mundo da própria ciência. Dentro dessas justificativas, o elemento diversidade quase sempre aparece de modo mais saliente. E, por diferentes razões, eu não vou discutir muito essas justificativas. Eu acho que elas têm uma razoabilidade talvez um pouco banal. Abrir a ciência para fora é abrir a ciência para que novos grupos ou grupos que historicamente não tiveram acesso à ciência possam ter acesso à ciência e por aí vai. Mas existe uma série de outras justificativas que são justificativas relacionadas ao próprio funcionamento da ciência. Então, seria necessário a gente migrar para o Programa da Ciência Aberta, porque isso é bom para a ciência em si, para a ciência internamente, independentemente do que está acontecendo fora da ciência. Então, se a gente pensar, por exemplo, sei lá, no advento dos pré-prints, ou nos processos de revisão aberta por pares, qualquer outro ditame relacionado ao Programa da Ciência Aberta, esses ditames são justificados como bons para um próprio modo de funcionamento da ciência no seu interior. Nessa ordem justificativa, a diversidade aparece de modo muito marginal. Então, a diversidade, nessas definições, é vista como importante para justificativas externas, mas para justificativas internas, ela, pelo menos a meu ver, não aparece de modo tão central. E eu acho que isso tem uma razão que tem a ver com o fato de que o mundo da ciência ainda é muito apegado, por razões legítimas, a uma concepção de excelência acadêmica, por sua vez, muito conectada a uma noção de mérito e de talento e de que o cientista, e aí eu vou ficar no masculino por razões que depois vão ficar explícitas, mas que o cientista é um ser genial, talentoso e que cabe, por isso, à ciência selecionar na sociedade esse cientista dotado de características quase sobre-humanas, características intelectuais quase sobre-humanas, e que esse cientista vai produzir necessariamente ciência de qualidade. Eu acho
que essa concepção, a concepção de excelência se justifica, mas essa concepção de mérito ainda muito forte no mundo da ciência é uma concepção de mérito muito pouco sociológica, muito essencialista, muito fetichizada. Ela pressupõe que o talento é algo que está ali na genética de alguém que já nasce vocacionado para a ciência. Eu publiquei recentemente uma coluna na seção Ciência Fundamental da Folha de São Paulo, brincando um pouco com isso, né? Quando a Unicamp, por exemplo, é uma universidade que hoje adota diferentes tipos de ação afirmativa, ações afirmativas até bastante ousadas, mas quando esse processo começou, lá no início dos anos 2000, eu ia visitar a Unicamp e fazer palestras sobre o tema, e eu ouvia muitos professores dizendo assim, mas como é que eu vou estabelecer cotas? Eu não vou perder o aluno padrão Unicamp? E aí isso me chamava a atenção. O que é o aluno padrão Unicamp? Né? Alguém que nasce na sociedade e que tem escrito Unicamp no seu genoma, e aí você tem que basicamente descobrir onde está esse aluno padrão Unicamp. Enfim, eu vou voltar nesse ponto. Mas o que eu vou tentar mostrar aqui, ou discutir com vocês, é basicamente relativizar essa noção essencialista de mérito, como se mérito fosse um talento natural herdado, e, na verdade, trazer uma noção um pouco mais sociológica, mais coletiva, social, de como o mérito se forma. Contestar um pouco essa ideia de que a ciência emerge de uma postura individual, como se a ciência fosse uma espécie de postura de indivíduos escolhidos perante o mundo. E discutir também um pouco mais a importância da pluralidade e aí conectar a diversidade para o próprio fazer científico. Isso tudo pressupõe algo que pode parecer banal, mas em muitos discursos sobre esse tema não é nada banal, que é o ponto de que a ciência e as descobertas científicas são frutos de coletivos. A ciência é um todo social, é uma instituição social. Então, por mais que a gente tenha, por tradição, a ideia de que quem descobre é o cientista individual, essa imagem, esse modelo corresponde muito fracamente ao que a gente tem hoje no mundo científico, tal qual ele se organiza no mundo. Sobre o mérito. Bom, uma forma de ver a ciência é como uma sucessão quase olímpica de filtros de exclusão. Então, o que é a carreira de um cientista ou de uma cientista? É basicamente você terminar uma graduação, quase sempre num curso de difícil entrada, e se você termina essa graduação, você ganha o direito de fazer uma seleção de mestrado. Se você passa nessa seleção de mestrado, você ganha o direito de cursar matérias, e se você passa nessas matérias, você ganha o direito de defender uma dissertação de mestrado. E se você passa nessa defesa, você ganha o direito de fazer uma seleção de doutorado. E se você passa na seleção de doutorado, você ganha o direito de fazer matérias de doutorado, e isso vai sendo sucessivamente colocado na carreira de todos nós, cientistas. Isso para não falar nos outros filtros dos cientistas já formados ou já formadas, né? Envio de artigos, recusa no desk review, recusa dos pareceres, recusa dos editores e por aí vai. Existem motivos bastante razoáveis para que a ciência se organize desse modo, para que ela tenha um compromisso com a busca de quem se desempenha melhor nesses filtros. O problema é que a sociologia mostra que quanto mais filtros a gente interpõe num processo seletivo, mais margem a gente dá para o que se chama de inflação de qualidades marginais. Então, quem já participou, como eu já participei, de seleções acadêmicas, bancas de mestrado, bancas de doutorado, bancas de diferentes tipos, sabe, ou, por exemplo, como editor, né, situações de decidir sobre um determinado artigo, a gente sabe que as situações de empate ou quase empate são muito comuns. Candidaturas muito similares, então como é que a gente decide? Essas situações dão aso para que a gente inflacione critérios que são marginais. Esse estudante, por exemplo, usa a crase melhor do que o outro estudante. Esse estudante desempenhou melhor inglês, ficou mais tranquilo na banca. Ou em relação, por exemplo, a textos acadêmicos. Esse parecer empatou com esse, você tem uma dubiedade, mas, por exemplo, na minha revista, isso é uma norma editorial que existe até hoje, indúbio pró-revista, ou seja, indúbio se recusa um artigo. Ou seja, se há muita controvérsia em relação à aprovação de um artigo, a tendência natural das revistas, sobretudo aquelas assoberbadas com dezenas de artigos, tendem a recusar esses artigos. Individualmente, essa postura pode não gerar problemas, mas quando se soma isso a diferentes filtros, a gente produz um processo em que pequenas discriminações, às vezes preconceitos muito sutis, se transformam em discriminações no agregado ou na composição muito grandes.
Isso leva ao que o Robert Merton, que é um dos pais da sociologia da ciência, chama de efeito Mateus, uma referência ao livro bíblico de Mateus, que diz basicamente: a quem tem mais será dado mais e a quem tem menos será tirado tudo. Ou seja, a ciência é um espaço de potencialização das desigualdades que lhe são externas. Não à toa, a ciência no mundo é dominada por homens brancos de meia idade, de uma determinada origem econômica, de uma determinada origem nacional. A ciência não pode aceitar esse processo como parte do seu funcionamento, porque, como mostra o próprio Robert Merton, esse processo, quando levado às suas últimas consequências, ele gera problemas para o próprio funcionamento da ciência. Esses problemas são relacionados ao que outra historiadora e socióloga da ciência chamada Naomi Oreskes chama de erros compostos e sistemáticos da ciência. São os grandes erros, os grandes equívocos que a ciência nutriu durante muito tempo, sistematicamente, com o apoio de boa parte dos cientistas e que estão aí na história. Talvez o mais sonoro desses erros tenha a ver com a eugenia. É difícil encontrar, por exemplo, no início do século XX, algum cientista que não tenha escorregadas eugênicas, que não tenha escorregadas no sentido de aceitar uma determinada ideia natural, biológica de raça, ou uma ideia hierárquica de raça. Mas os erros sistemáticos da ciência, eles são vários. A Naomi Oreskes, por exemplo, estudou como, durante muito tempo, a ciência negou os efeitos dos anticoncepcionais nas mulheres, os efeitos, sobretudo, em causas de depressão, mudanças de humor e etc. E ela vai mostrando como isso tem a ver, primeiro, com o modo como se organizava a ciência, segundo, com o modo como se organizavam os testes duplo cego nisso, e terceiro, com o fato de que boa parte dos pesquisadores sobre esses efeitos dos anticoncepcionais eram homens. Então, tendiam a subnotificar ou a subenfatizar determinados efeitos detectados ali e dizer que esses testes eram inconclusivos. Enfim, eu poderia aqui ficar falando horas sobre esses erros sistemáticos da ciência. Quase sempre esses erros sistemáticos têm a ver com questões de vieses sistemáticos dos métodos científicos e etc., mas eles, sobretudo, têm a ver com a falta de diversidade na ciência. Uma ciência que produz um erro sistemático relacionado, por exemplo, à eugenia ou aos testes de anticoncepcional, essa ciência que cometeu esses erros sistemáticos, que foram erros que atravessaram décadas, é preciso que se diga isso, essa ciência era uma ciência, como até hoje ainda é, infelizmente, uma ciência dominada por homens brancos de meia idade, de determinadas classes sociais e de determinados países. Um terceiro elemento, para além dessa noção essencializada de mérito e da tendência à acumulatividade de desigualdades na ciência, tem a ver com o que eu acho que ainda é muito forte na ciência, que é uma noção profundamente individualista do que é epistemologia ou do que é ciência. Recentemente saiu um livro, enfim, sobre isso, enfim, na verdade, sobre a não ciência ou a falsa ciência, da Pasternak com Orsi, em que eles definem ciência como uma postura perante o mundo. E a anticiência ou a não ciência é uma postura diferente. O que seria essa postura científica? Rigor, compromisso com a verdade, etc. Essa visão parece muito banal, mas, na verdade, ela tem um grande problema. Ela imputa ou ela define a ciência a partir de características intrínsecas ao cientista. Como se o não cientista ou o negacionista fosse alguém que acorda um dia e diz assim: eu não tenho compromisso com rigor, eu não tenho compromisso com a verdade e vou sair por aí falando um bando de besteira sobre o mundo. Ainda que essas características sejam importantes, elas são totalmente insuficientes para a gente definir o que é ciência. Mais do que o espaço que congrega essas almas comprometidas com o rigor ou comprometidas com a verdade, essas almas superiores, a ciência é um aparato institucional que visa filtrar aquilo que não é comprometido com o rigor ou aquilo que não é comprometido com a verdade. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que romper com uma epistemologia individualista, segundo a qual a ciência é definida por quem é o cientista. A rigor, a ciência é definida pelas suas instituições e pelos seus coletivos, que a partir de cientistas que muitas vezes cometem erros, equívocos, somos seres humanos, mas esses equívocos podem ser depurados por diferentes regras. Uma das regras é a avaliação por pares, todos os sistemas de auditorias ou todos os sistemas de testes. Se a gente entende que a ciência é um empreendimento coletivo e que o seu sucesso e o seu insucesso emergem do modo como ela se organiza socialmente ou coletivamente, então aí, novamente, a pluralidade de perspectivas e a diversidade de corpos presentes em seu interior
ganha um peso fundamental. Eu estou dizendo isso tudo basicamente para repisar o ponto inicial de que a diversidade é algo importante para o funcionamento interno da ciência. Então, é óbvio que a gente pode ter compromissos políticos, sociais, com a diversidade, e ainda assim achar, não, mas na ciência isso não importa. Nesse debate sobre ações afirmativas, que é meu tema de pesquisa há mais de 10 anos, em determinado momento ficou comum uma posição que me chamava muito a atenção. Professores que, historicamente, eram favoráveis às cotas na graduação, se colocavam favoráveis às ações afirmativas na graduação. Mas, quando essas propostas bateram as portas da pós-graduação, eles se manifestaram contrários. Então, na graduação tem que ter. A graduação tem um papel de equalização de oportunidades e por aí vai. Agora, a pós-graduação não. Pós-graduação é um espaço de produção de conhecimento e aí a gente tem que selecionar os melhores. Aqui não é lugar de ação afirmativa, aqui não é lugar de brincadeira, ou aqui é lugar de selecionar o aluno padrão Unicamp, ou seja lá o que isso for. Eu acho que, além de romper com esse discurso, a gente tem que entender que, para o bom funcionamento da ciência, a gente precisa promover diversidade. Se a gente precisa promover diversidade, e se vocês até esse momento concordam comigo, nenhuma etapa ou nenhuma tarefa da ciência enquanto fazer coletivo pode se eximir de promover essa diversidade. Inclusive, ou eu diria, sobretudo, a editoria científica. Nesse sentido, o que pode ser feito? É muito comum também, quando eu trago esse debate, a editoria científica dizer, os editores ou as editoras, mais os editores, dizerem assim, mas a editoria científica pode fazer muito pouco. Eu acho que a gente tem que romper aqui também com algumas visões. Primeiro, isso eu rompo por corporativismo profissional, porque sou editor científico, mas eu acho que é importante também romper de modo geral, romper com a ideia de que o editor é um carimbador de pareceres. Ou seja, se os pareceres aprovam, eu aprovo. Se os pareceres recusam, eu recuso. A rigor, editores têm um papel de promoção de um determinado conjunto de critérios ou de uma determinada concepção do que é a ciência. Lógico que a gente sabe que isso nunca é feito de modo completamente livre e autônomo. Temos os nossos conselhos editoriais, temos os nossos institutos, temos as nossas regras editoriais e por aí vai. Se a editoria tem uma função para além do carimbo de pareceres ou para além da administração de pareceres, a editoria pode sim estabelecer compromissos com a diversidade. Agora, isso não quer dizer que o compromisso com a diversidade deva se dar em prejuízo do compromisso com o mérito ou com a excelência acadêmica. Ela deve se dar em prejuízo com um compromisso com uma noção essencializada de mérito, mas não com uma noção social de mérito. O que a gente tem no radar, ou o que é feito por algumas revistas, ou, por exemplo, o que é feito pela minha revista Dados. Dados é o nome da minha revista. Por exemplo, utilizar critérios de diversidade em situações de quase empate, como essas que eu mencionei. Então, em dados, situações de quase empate, ou de muita controvérsia, ou muita discordância em relação ao manuscrito, tradicionalmente levam à recusa, exceto se, na composição da autoria desse manuscrito, houver uma diversidade considerada importante pela revista. Mulheres, basicamente, negros e negras e outros tipos de diversidade que a gente considera. Nesse caso, a gente muda o critério. Isso rompe com critérios de excelência acadêmica? Não. Os pareceres continuam existindo, a necessidade de pareceres que aprovam continua existindo, mas naquela dúvida, para mitigar o efeito potencial desses múltiplos filtros que acabam inflacionando determinadas qualidades marginais, a gente aprova o artigo. E aprova o artigo e submete ele à crítica da comunidade acadêmica. Ele continua ali sendo submetido aos pareceres de todas as leitoras e de todos os leitores. Convocação de pareceristas também incide critérios de diversidade. Segundo elemento, que é um elemento muito banal, que eu acho que toda editoria pode fazer, mas hoje eu diria que quase nenhuma faz. Monitoramento e sistematização de informações sobre o perfil dos seus autores e das suas autoras. Então, monitoramento significa, a partir do momento que o manuscrito é submetido, eu registro as informações de autoria e depois eu faço análise sobre aquilo. Será que a gente tem muitas mulheres submetendo ou não, ou na verdade as mulheres sequer chegam a submeter, negros e negras, etc. Durante a pandemia, em 2020, na verdade, durante a quarentena, Dados fez uma análise do seu fluxo. 2020, boa parte das revistas, e Dados não escapou a isso, teve um pico de submissões ali por junho, julho, meio que estava todo mundo em casa, as universidades, em grande medida, estavam paradas, e as pessoas aproveitaram para dar aquele gás nos artigos atrasados. A gente fez uma análise mostrando que, sim, houve um pico, mas esse pico era eminentemente masculino.
ou seja, a taxa de submissão de mulheres era constante e a de homens cresceu. Veja, isso mostra, não é que os homens se tornaram mais inteligentes durante a pandemia, mais talentosos. Não, eles tiveram mais tempo para se dedicar a isso. E provavelmente tiveram mais tempo porque tiveram uma mulher, mãe, esposa, tia, prima, empregada doméstica, cuidando dos seus afazeres domésticos. Baseado nisso, a gente aprovou boa parte. Isso só foi possível detectar porque nós procedemos ao registro do gênero e da raça dos autores e das autoras, mas também, a partir disso, surgiu essa regra de critério de desempate. Outra regra que a gente aprovou é a regra de multiplicação de rodadas. Isso varia de área para área, mas nas ciências sociais, por exemplo, a gente não tem nenhum limite para rodadas de avaliação. Então, muitos pareceres dão um parecer de major revision ou minor revision, e aí, muitas vezes, a gente tem um limite de rodadas. Ou seja, se um texto é submetido insistentemente, vai recebendo major revision, dados 2 rodadas são o teto para aquele texto ser ou não publicado. A gente mudou essa regra também para textos com autorias diversificadas. Então, basicamente, um texto com autoria diversificada, se não tiver uma rejeição sumária, inicial, consensual, a gente permite que ele tenha várias rodadas. O que isso permite? Bom, permite, primeiro, autores e autoras muito revoltados com os editores, que têm que ficar fazendo revisões sucessivas em seus textos. Mas isso permite também que esses textos possam se aproximar dos critérios dos e das pareceristas. Então, ao invés de limar aquele texto depois da segunda rodada, a gente permite, às vezes, 5, 6 rodadas de análise. Evidentemente, existem várias outras coisas que podem ser feitas, mas como aqui é um evento especificamente para editores científicos, eu decidi separar apenas essas. O compromisso fundamental é entender que a diversidade, ou seria, na verdade, 2 compromissos fundamentais. O primeiro, entender que a diversidade não é apenas uma espuma, um plus, mas algo fundamental para o funcionamento da ciência, e, sendo assim, entender que a editoria científica tem um compromisso com a sua promoção. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, professor Luiz Augusto. Agora vamos passar para a Heloísa Fleury. Heloísa, por favor. Pessoal, por favor, a apresentação da professora Heloísa. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês e o convite para essa oportunidade. Então, ainda em 2012, foi criado esse comitê de política de gênero para poder melhorar as práticas e considerar homens e mulheres nos estudos, melhorar as práticas, as intervenções e as oportunidades. E aí, esse comitê criou as diretrizes de equidade de sexo e gênero, as diretrizes SAGE. Isso foi publicado em 2016 e foi realmente um esforço importante, envolvendo toda a comunidade, envolvendo estudos. Foi algo profundamente estudado. E hoje, na verdade, todo mundo concorda. Eu acho que a sua apresentação fica muito clara da importância da adoção desses princípios. No entanto, é visível que tem muita dificuldade, não é? Poucas revistas, organizações incorporaram plenamente esses princípios. Por que é importante separar, né? Sexo e gênero são 2 coisas próximas, porém diferentes. Não é? Sexo, e é fundamental que esteja sendo diferenciado. Em algumas áreas é absolutamente essencial, porque é muito diferente. Sexo, masculino ou feminino. Na verdade, existe o intergênero também, o intersexo, mas para a pesquisa, diferenciar
homens, o masculino e o feminino, baseado em aspectos biológicos ou fisiológicos e de reprodução. Enquanto gênero, é muito mais o como eu me sinto, homem ou mulher, menino, menina, é um papel social com uma forte influência biopsicossocial, podemos até incluir o cultural. Ambos, né, todas essas considerações, a diferenciação de sexo e gênero, é muito importante no desenho e na condução dos estudos e na publicação de resultados. Eu vou falar um pouquinho dos princípios das diretrizes Sager, falar dos resultados e das perspectivas futuras. Em relação a ela, eu gostaria de lembrar que, ainda em 2021, a ABEC Brasil promoveu esse webinar Equidade de Sexo e Gênero na Pesquisa e na Publicação. A Shirin Haidari apresentou muito claramente esses princípios, quer dizer, todos nós, a comunidade, tem um conhecimento, desde então, muito explícito da importância desses princípios. Ficou muito claro que a importância dos editores e a importância de adaptar esses princípios às características de cada periódico e também do campo científico. É diferente, diferentes áreas exigem adaptações próprias. Aqui eu trago alguma lista de checagem que consta essa tradução e essa apresentação num artigo escrito pela Leila. Parabéns, Leila, porque é muito útil, né? Eu recomendo que todo mundo possa estar olhando, porque pega desde algo geral, se o termo sexo e gênero é usado adequadamente, como toda a parte, é uma checagem de todo o artigo, se ele está seguindo ou não os princípios Sager. Então, aqui tem na parte de método, é diferenciado aqueles que são para participantes humanos, método, nos resultados, na discussão, e também para outros estudos. Então, ali tem muitos detalhes, e eu recomendo esse texto para vocês poderem acompanhar como lidar, como checar cada artigo se está seguindo os princípios Sager. Em termos de resultados, hoje esses princípios são traduzidos para 6 idiomas, tem uma adoção crescente desses princípios, porém, ainda existem barreiras, coisas que dificultam, de fato, uma plena adoção deles. E aí, esse autor traz, por exemplo, que muitos ensaios sobre Covid-19 ainda incluem menos mulheres do que homens, quando é sabido em várias áreas que tem diferenças extremamente importantes do impacto em homens e mulheres. E em várias disciplinas não tem justificativa, mas continua sem essa discriminação. Esse artigo, eu sou editora-chefe da Revista Brasileira de Psicodrama, e a Oriana Adler, que é a coeditora, apresentou esse mesmo resultado de pesquisa. Quer dizer, hoje está evidente que existem essas diferenças que já foram, inclusive, acentuadas na primeira fala. Quais são as barreiras? Eu vou listar aqui o que a literatura traz, não é? O Peters, nesse estudo, o quanto tem uma preocupação do tempo e custos adicionais, o quanto que incluir esses princípios vai sobrecarregar em termos de tempo, para checar tudo isso para os revisores que já sofrem com um excesso de sobrecarga nessa avaliação, a falta de tempo, capacidade, recursos, uma falta de consciência da importância disso, o que leva a uma resistência,
alguns desafios técnicos envolvidos nessa adaptação. Eu vou comentar um pouco como, nas perspectivas futuras, eu vou retomar para ver o que a gente pode fazer. Em relação à obrigatoriedade, hoje, quanto valorizar, que é um pouco, talvez, o que a gente está fazendo aqui hoje, sensibilizando sobre a importância de seguir esses princípios, né? Quanto sempre mostrar o valor para o estudo que faça essa discriminação. Em termos de sobrecarga para os revisores, uma sugestão de, na triagem dos manuscritos, já incluir essa checagem. Isso está sendo considerado para não sobrecarregar os revisores. Aprimorar, mostrar o quanto o apoio dos editores é essencial, o que você bem salientou. Em relação à falta de consciência, quer dizer, quanto adaptar a esses princípios a cada área específica, fazer uma adaptação, e o treinamento online, e aí traz, nesse treinamento, a importância de abordar o viés implícito. E isso que eu estou com muita vontade de poder dividir um pouco com vocês, a gente lembrar desse viés implícito. E, em relação aos desafios técnicos, ter uma certa pressão, poder isso se tornar pauta nas discussões para poder realmente valorizar e seguir. Então, hoje, uma coisa fundamental é mostrar que se torna uma oportunidade para realmente aprimorar as práticas de pesquisa e os relatos de resultados. Mas, certamente, nós vamos ter que ter novas estratégias, novas formas de apresentar para poder aumentar a adesão a elas. E não só sexo e gênero, mas também outras diversidades, outras dimensões relevantes, como idade, etnia, identidade social, diversidade geográfica. Tudo isso traz diferenças importantes que permitem a generalização dos resultados. Quer dizer, com certeza, nós vamos ter que fazer várias mudanças. E daí, como psicóloga, eu gostaria de trazer que informação é extremamente importante, mas tem uma outra dimensão nessa questão, que é muito mais ligado a um aspecto emocional, da sensibilidade cultural. Então, hoje em dia, na psicologia, se valoriza muito a competência cultural, o como a gente consegue olhar, lidar e, de fato, enxergar essas diferenças. A noção de sensibilidade cultural fala de um bloqueio para você ouvir situações relativas à opressão. Então, no geral, elas não são ouvidas. Por quê? Porque geram fortes emoções. Quando surge num grupo, numa escola, talvez entre os pesquisadores, algumas questões relacionadas a isso, isso gera fortes emoções. Principalmente quando a pessoa está inserida no grupo predominante, no grupo privilegiado. Tem uma dificuldade enorme de ouvir. Tem estudos, inclusive, que mostram mecanismos de defesa, como nós, pessoas que estamos num grupo privilegiado, como nós, ou homens brancos, como ele disse, aquele grupo valorizado, como se protege de ter que olhar e admitir que existem outros grupos com necessidades próprias. Inclusive, tem uma pesquisa descrita na Revista Brasileira de Psicodrama, quando foi a implantação de cotas na UNB. Então, foi feito um sociodrama para poder trabalhar essa questão, não numa dimensão de informação, mas numa dimensão experiencial, para poder vivenciar
essas questões e como lidar com elas. Então, a própria essência do psicodrama, que é o objeto da nossa revista, tem essa proposta de trabalhar a diversidade, a equidade, a inclusão na sua essência, de poder trazer as minorias e ajudar os sentimentos de pertencimento. Então, tem vários artigos que mostram isso e fica evidente que não adianta a informação. Por que não adianta? Aí eu gostaria de mostrar essa diferença, né, que tem a ver com a diferenciação do hemisfério. O nosso hemisfério esquerdo, ele é muito mais lidado com fatos, né? Então, as informações, elas chegam no hemisfério esquerdo. Então, eu entendo o que está acontecendo, estou vendo, posso explicar, é totalmente consciente. Porém, o hemisfério direito segue uma outra forma, né? Muito mais ligado ao que a gente chama de memória implícita, de linhas de aprendizagem e memória numa dimensão implícita, uma memória mais emocional, que tem a ver com a nossa história de vida, com as nossas experiências, as nossas visões de mundo. E essa dimensão implícita, ela vai gerar uma visão de mundo própria. Então, aquilo que você descreve, né, que a pessoa parece verdade, é tomada como uma verdade, ela está tendo fortemente essa influência do hemisfério direito. Então, a gente vê ali um cheio de números, claro e bem definido, e o outro mais imagens, sensações, impressões, medo, sensações fortes que vão direcionar o como a gente vê o mundo e como a gente se relaciona com o mundo. Então, esses são os tais vieses implícitos, não é? Eles são formas que a gente leva a ver o mundo, a entender, a agir, a tomar decisões, e tudo isso acontece numa dimensão emocional, inconsciente, né? Algumas vezes nos ajudam, como quando a gente toma uma decisão mais intuitiva, e, de repente, eu estou agindo de uma determinada forma e que acaba sendo positiva. Mas a gente sabe também que tem o outro lado, né? Os momentos em que eu deixo de enxergar algumas verdades e direciono o meu estudo, a minha pesquisa, em função dessas questões mais emocionais. Então, uma coisa importante para todos nós que trabalhamos com publicações é se tornar culturalmente competente, poder estar mais consciente de quanto o Estado privilegiado nos faz correr o risco de lidar de uma maneira inadequada com outros grupos. E que é muito importante o diálogo, porque a saúde social, diz um teórico na psicologia, ela envolve a integração do hemisfério esquerdo do hemisfério direito. É eu poder integrar aquilo que eu sei com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso. E isso vai acontecer principalmente no diálogo, na aproximação, no poder lidar, enfrentar os fatos. Então, na Revista Brasileira de Psicodrama, só lembrando, né, que a gente tem lá na política editorial essa questão da importância de fazer todo esse estudo. Quem quiser pode olhar um pouquinho para poder ver quanto que é importante a gente estar presente com isso em todo momento. Então, basicamente é isso. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Só vou fazer um esclarecimento da sua fala, que eu não desenvolvi o checklist das diretrizes SEIJA. Foram as colegas das revistas da família Lancet, mas eu participei da validação e eu fiz a tradução para o português. Agora, a nossa terceira palestrante é a Ana, traduzindo. É isso mesmo. Então, a nossa terceira palestrante, a Ana Herédia. Pessoal, por favor, a apresentação.
Alô? Eu não tinha reparado que tem que tem uma televisão aqui, aí eu fui sentar lá para conseguir ver. Desculpem. Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer à ABEC por esse convite. É um prazer estar aqui, é uma honra e é uma satisfação. É um ambiente no qual eu me sinto super acolhida. Então, agradeço ao professor Sigmar, agradeço a Leila, agradeço a Ana Marlene, a Edna, a todo mundo que fez esse evento acontecer. Também quero agradecer aos meus colegas que me precederam, porque uma série eles foram muito mais apropriados do que eu poderia ser enquanto bióloga na definição de algumas questões aqui. Então, estou um pouco intimidada de ter vindo depois de um cientista social, de uma psicóloga, e eu sou uma bióloga. Então, vamos lá. Vou falar mais especificamente do papel dos editores, da importância dos editores, nessa questão da adoção dos princípios de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, que é uma outra dimensão ainda, da qual justamente eu não vou falar, porque implica uma série de outras questões tecnológicas, muitas vezes, que eu não domino, tá? Mas está sempre incluído a questão da acessibilidade na pauta da diversidade, da inclusão e da diversidade, inclusão e equidade na pesquisa e na publicação. Então, na verdade, eu sintetizei, eu estou usando essa citação aqui para sintetizar um pouco de uma série de estudos e uma série de informações que eu vou detalhar um pouquinho ao longo, mas, basicamente, isso aqui é a verdade do momento, né? Que o sistema de publicação acadêmica vem mostrando, né, uma sistemática subrepresentação das mulheres enquanto autoras, revisoras, editoras, e essa subrepresentação ela é consistente, persistente e extremamente bem documentada ao longo do tempo. Tá? Esse aqui é um índice, né, global de brecha de desigualdade, de gênero. São dados do Fórum Mundial Econômico, Fórum Econômico Mundial, e que mostram que a representação de mulheres nos níveis mais elevados, vamos dizer assim, profissionais, é menor na ciência, na tecnologia, na engenharia e na medicina do que em outras atividades profissionais. Tá? Então, essa desigualdade ela é muito marcada na área científica, na área tecnológica, na área de inovação. Não vou entrar no detalhe, porque a professora Heloísa falou muito bem, mas eu achei interessante essa representação visual da diferença entre sexo e gênero, e que parece que é o chover no molhado. Mas eu ainda leio muitos artigos, em que está misturado, os dois conceitos estão misturados. E faz muita diferença, sobretudo quando a gente fala em pesquisa, com seres humanos, com animais. A gente tem que saber muito bem do que a gente está falando. Então, simplesmente, né, o sexo é uma determinação biológica, e o gênero é uma construção social, está sujeita a diversas pressões e diversos parâmetros, vamos dizer assim, que fogem do biológico, né? Então, simplesmente para dizer que ainda é importante fazer essa... estou indo para frente. Que ainda é importante fazer essa separação. Vamos lá. Pronto. Então, simplesmente para começar a reflexão, né, porque, na verdade, o que eu trago aqui para vocês são elementos, trazer um pouco do que está sendo feito, do que está sendo discutido, para vocês terem elementos e tomarem as decisões e pensarem, refletirem dentro das revistas de vocês, né, e na prática cotidiana da revista. Então, a conversa, né, sobre a diversidade, equidade e inclusão na ciência ainda está muito, ao meu ver, muito focada na questão homem e mulher, tá? Que é super importante, e eu acho que, justamente, o que a gente vai ver, os dados mostram
que tem muito trabalho ainda pela frente. Por outra parte, tem outras organizações que estão começando a ter uma visão um pouquinho mais diversa, justamente, né? E aqui eu mostro para vocês a definição do C4DIS, que é a Coalizão para a Diversidade e Inclusão na Comunicação Acadêmica, que é uma organização com a qual eu contribuo. É uma iniciativa da Society for Scholarly Publishing, né, SSP, que eu também faço parte, mas é uma iniciativa que teve tanta atração, tanta adesão, que, na verdade, já é independente da SSP. Então, eles estão propondo uma série de ferramentas, que eu vou mostrar para vocês, e uma série de definições. Então, aqui eles chamam de grupos identitários, assim eles chamaram, e vocês podem ver aqui, toda a diversidade que eles estão considerando. Tá? Então, a gente está indo um pouco além da questão do sexo, do gênero, um pouco além da questão de homem e mulher na ciência, na carreira acadêmica, enfim. Então, também escolhi as definições do COP, né, o Committee on Publication Ethics, que chamam de categorias de discriminação. Tá? Então, vocês podem ver que, obviamente, o sexo e o gênero estão incluídos, e também LGBTQIN+, a raça, a idade, a etnia, se essa pessoa faz parte de uma minoria visível, né? Se essa pessoa faz parte de um grupo de imigrantes, que também são minoritários, se essa pessoa tem discapacidades, algum tipo enfim, questão física, né? Alguma doença, o status socioeconômico, enfim, toda uma série de parâmetros, tá, que vão muito além da questão do homem e mulher. Também estou aqui salientando nesse slide 3 documentos ou iniciativas que mostram que algumas organizações estão realmente preocupadas com uma visão um pouco mais ampla da diversidade. Então, aqui tem um estudo da Royal Society of Chemistry, que, além do mais, tem muitos documentos interessantes sobre essa questão da diversidade, equidade e inclusão. Eles fizeram um relatório, né, sobre como é o ambiente de trabalho para os pesquisadores em física, tá? Para os pesquisadores LGBTQIA+. Tem também, aqui no Royal Society of Chemistry, eles fizeram um toolkit, né, que eles têm, está se chamando assim, é uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim. Então, são documentos com ações bem concretas, né? E uma outra iniciativa interessante foi a Wiley, né, uma grande editora internacional, que mudou a política deles sobre a questão da mudança de nomes para poder incluir autores que publicaram com um nome e que depois fizeram transição de gênero e querem mudar o nome deles na publicação. Inclusive, eu estava trabalhando na ORCID quando eles fizeram isso na Wiley, e a gente teve uma discussão na ORCID também, né, porque a ORCID é a identidade do pesquisador, mas a ORCID justamente permite que você coloque o nome que você quer colocar, como você quer ser chamado, no meio acadêmico, né? Então, simplesmente para expandir um pouquinho essa ideia e mostrar um pouco o que está sendo feito em termos de uma maior diversidade, justamente, né? Bom, então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, na verdade, são mais ou menos 3 dimensões, quando a gente fala de sexo e gênero na pesquisa, sexo e gênero na ciência. Tem a dimensão da carreira, né, que a gente já foi falado um pouquinho, essa questão de homens e mulheres, quantas bolsas recebem, entre os professores, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, quantas mulheres ou homens têm na liderança de projetos de pesquisa, na questão das autorias, quem é primeiro, quem é segundo, quem é último, enfim. Tem também a questão, ela também se apresenta, essa questão, nas revistas científicas, então, tanto na composição do corpo editorial, quem são os editores, quanto quem são os autores, quem são os revisores, né, e até quem são os leitores, né? E, por fim, que foi a parte que a professora Heloísa falou, em todas as etapas da pesquisa, né, identificação do problema, desenho do estudo,
coleta de dados, análise de dados, enfim, a perspectiva de gênero, né, nesse caso, de sexo e gênero, tem que estar presente. Eu vou focar, basicamente, na questão das revistas científicas. Tá? Então, tomando esses três, digamos, esses três âmbitos, né, nos quais a questão da diversidade, equidade e inclusão se insere, eu estou aqui compartilhando com vocês uma informação do Gender Innovations, que é um projeto que, se vocês não conhecem, eu convido vocês a conhecerem. Tem a ver com a inclusão da perspectiva de sexo e gênero na pesquisa, né, no processo de pesquisa. E eles têm eles propõem, né, eles propõem esses três enfoques estratégicos, né, dizendo que os governos e as universidades têm adotado essas três abordagens estratégicas para a igualdade de gênero nos últimos anos. Né. Então, por um lado, corrigir os números, né, concentrando-se em aumentar a participação das mulheres e de outros grupos subrepresentados. Por outro lado, corrigir as instituições, promover a igualdade inclusiva nas carreiras, né, por meio de mudanças estruturais, por meio de ações afirmativas. E, por fim, corrigir o conhecimento ou considerar inovações com perspectiva de gênero, que estimula a excelência da ciência e da tecnologia por meio da integração do sexo, do gênero e da análise interseccional na pesquisa. Então, como foi dito anteriormente, uma pesquisa mais diversa, ela é uma melhor pesquisa, não é uma melhor ciência. Então, isso já nem se discute mais. Né? Quer dizer, deve se discutir no âmbito do Luiz Augusto, mas, né, de geral, é um conceito já que deveria, pelo menos, estar bem sedimentado. Então, no Brasil, a gente tem uma situação que é um dos países, segundo a Elsevier, com maior proporção de mulheres dentro dos pesquisadores, através de uma pesquisa que eles fizeram em 2017. Os dados nossos da CAPES, né, mulheres são maioria na pós-graduação, isso não é uma novidade, mas a gente vê que a distribuição das bolsas de produtividade em pesquisa continua desigual. As mulheres recebem somente 35% ou 36% do total de bolsas de produtividade e 25% de nível 1A no CNPq. Então, essa questão também, né, desse pulo, desse momento entre a pós-graduação e a entrada numa universidade, a entrada na carreira realmente profissional, essa perda de mulheres ao longo desse caminho, vamos dizer assim, também é uma questão bastante estudada e relatada. Isso não é um fenômeno só aqui no Brasil. Mas a gente vê, eu estou trazendo nada contra a USP, mas é porque tem um estudo muito recente, né, que está aqui citado aqui embaixo, é o sexismo científico, viés de gênero na produção científica da Universidade de São Paulo. Então, eles fizeram um estudo recentemente, e o que fica claro, na verdade, aqui vocês têm... Ups, perdão, eu estou brigando com esses botões. Aqui vocês têm a população geral, né, de todos os professores, 3.000 e poucos professores, com a proporção de 62% de homens e não consigo ler, mas 36%, 35% de mulheres. Aqui, vocês têm essa mesma divisão, mas em função da senioridade, né? Então, aqui vocês têm professores com mais de 20 anos de serviço, com 10 a 20 anos de serviço e com menos de 10 anos de serviço. E o que vocês veem é que não tem diferença nenhuma, né? Ao longo do tempo, essa diferença se manteve, não teve nenhuma evolução. E aí, aqui embaixo, vocês têm o número de docentes e o índice H. Né? Então, é uma questão aí de prestígio, vamos dizer também, que vocês veem que tem uma diferença. Né? Eu não vou entrar no detalhe de todos os estudos, eu quero só dar um panorama assim, bem geral do que tem por aí. Esse é um estudo bem interessante, bastante recente, acho que é desse ano. É desse ano. Esse é o mesmo estudo, tá? Isso aqui é só só a publicidade dele, e esse é o estudo. Tá? Foi um estudo que foi feito... Como? Puxa vida, então vou sair correndo. Foi um excelente estudo, que eu recomendo que vocês olhem. Um estudo extremamente amplo, tá? E que mostra, basicamente, que a proporção de mulheres editoras e editoras-chefe,
tá, comparada à proporção de mulheres cientistas, é significativamente melhor e, sobretudo, não mudou nada ao longo das décadas. Tá? Então, vamos lá, vou tentar ir rápido. Isso aqui é por área, também super interessante. Vejam bem aqui as físicas, por exemplo, né? Onde você tem, aqui você tem o percentual de, como é que chama? De mulheres cientistas, e aqui o percentual de mulheres editoras. Tá? E aí, ao longo das décadas, tá? Década de 70, 80, 90 e tal, e vocês veem que, no caso da física, por exemplo, deixa muito a desejar. Aqui a gente vê, por exemplo, psicologia e sociologia, a gente vê uma evolução, né, ao longo do tempo, na proporção entre mulheres cientistas e mulheres editoras. Vamos lá. Bom, esse aqui é um dado, na verdade, que corrobora o que foi dito anteriormente, que, durante a pandemia, aqueles que conseguiram manter a sua produtividade, nesse caso aqui, medida. Leila, esse é um slide que eu tirei de uma apresentação sua, mas eu eu preciso te pedir de onde vem. Eu cito você. É um excelente para mostrar que a produtividade medida, nesse caso aqui, o quanto foram mantidos os projetos de submeter artigos, né? O quanto aquele planejamento de submeter um artigo foi cumprido ou não quando veio a pandemia. Então, a gente vê claramente que aqueles que foram mais prejudicados, né, pela pandemia, na possibilidade de submeter um artigo, foram as mulheres, né, comparado com os homens, e, sobretudo, as mulheres negras. Tá? E aqueles que conseguiram publicar tudo que tinham previsto na pandemia foram os homens brancos. Então, vamos lá. Aqui, com relação à autoria, tá? Pulando já para a questão da editoração. Disputas de autoria. Tá? Também tem dados mostrando que as queixas por disputa de autoria, tanto com relação a se vai estar na publicação o nome dessa pessoa ou não, a ordem dos autores, né, ou os agradecimentos, essas queixas vêm, sobretudo, das mulheres. Tá? Porque a probabilidade de encontrar disputas é maior. E isso não porque as mulheres sejam bélicas. Né? Aqui no peer review, tá? Também, as mulheres revisam e escrevem artigos muito menos, né, proporcionalmente muito menor, que seria esperado pela sua subrepresentação numérica. Então, aqui também, vieses no peer review, né, vieses no processo de revisão por pares, vieses em número de revisoras, né. Aqui vou passar rapidamente também, porque aqui esse estudo é interessante porque ele mostra que, independentemente do sexo do revisor, do editor, a tendência vai ser chamar mais revisores homens do que mulheres. Tá? Então, enfim, simplesmente para ilustrar todos esses viés. Aqui, a objetividade na revisão por pares também. Esse é um estudo que mostra que os estereotipos de gênero funcionam no peer review, no processo de peer review, né? Sobretudo num domínio tão liderado pelos homens quanto a ciência. Tá? Então, também convido vocês a lerem esse artigo. Aqui é simplesmente um apanhado, né, de todas as organizações que eu acho que estão fazendo coisas bem interessantes. Então, por um lado, a COP, o EASY, né, a European Association of Scientific Editors, o C4DISC, o SSP, a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, também tem uma série de documentos interessantes, né? Por exemplo, eles têm aqui umas diretrizes de linguagem inclusiva. A Royal Chemical Society também, que eu tinha falado com vocês. Enfim, um apanhado aqui de organizações que... Aqui é a SSP, que eu faço parte, que está trabalhando nesses dois documentos. Então, como vocês veem, a questão do toolkit, né, é uma caixa de ferramentas, né, para aumentar a diversidade, equidade e inclusão e acessibilidade no processo editorial. Por outra parte, um outro documento que é para melhorar a questão, toda essa questão no peer review, no processo de peer review.
Bom, C4Disc, um monte de toolkits super interessantes, vale a pena vocês olharem. Eles também estão fazendo uma pesquisa, acabaram de fazer uma pesquisa sobre a equidade, a diversidade, equidade e inclusão no meio da publicação científica. O EASY também tem um comitê, que, inclusive, eu sou chair desse comitê. E aí eu queria dizer também que a gente não está atrasado com relação a ninguém, tá? As questões que a gente está se colocando aqui são as mesmas que eles estão se colocando lá, tentando reagrupar os esforços, não duplicar os esforços. A gente está na mesma situação. Então, isso quer dizer que a gente tem muito espaço para se manifestar. Por isso que eu assumo esses cargos também, sabe? Por uma questão realmente, estão me dando espaço, então eu vou. Mulher latino-americana, vamos embora. Aqui, com relação a Cielo, com relação ao Brasil, né? Cielo, nas últimas recomendações, nas últimas diretrizes, também inclui essa questão. Aqui, o que está sendo o professor Sigmar, Hilda, Leila, tem publicado sobre isso. O ABEC criou o Espaço DEA, do qual eu faço parte também. A gente troca informação. Agora, a Leila está compilando todos os recursos aqui para poder colocar no site, todo mundo poder... Que, aliás, é o que todo mundo está fazendo. Isso está fazendo a mesma coisa. Se for disso, todo mundo está tentando recopilar para conseguir apoiar os editores. Também quero dizer que a ABEC, nesse sentido, é pioneira, né? Na América Latina, é a organização que está realmente levando à frente essa questão no meio da publicação científica. Aqui, alguns webinars, né, que a ABEC organizou nesse sentido, e o fato de que em todo evento da ABEC tem um espaço para a gente conversar sobre isso, né? Então, vamos lá, rapidamente, de recomendações. Segundo a Society for Scholarly Publishing, né, por um lado, desenvolver uma cultura e uma missão inclusivas, né, uma declaração, uma intenção, uma discussão interna sobre isso. Por outra parte, é super importante ter dados demográficos para você saber onde você está enquanto revista. Então, também tem uma série de guias de como coletar esses dados demográficos de maneira mais... adequada, vamos dizer assim, né? Então, eu estou começando a ver também, eu, enquanto latina, quando você tem que, às vezes, se registrar para um congresso, alguma coisa, te perguntam a sua etnia, e eu estou vendo também que as categorias estão aumentando. Eu já me sinto representada. Antes eu não me sentia representada ali, naquelas categorias que tinha. Hoje já me sinto. Então, isso é super importante. Ampliar a forma de recrutar membros para os comitês editoriais e os revisores, diversificar ao máximo a revista de vocês, o pessoal que trabalha na revista, e capacitar e orientar os revisores e promover a equidade na revisão por pares. Isso é importante, que isso fique claro para os revisores, que essa é uma questão importante para a revista, né, e que isso deve ser considerado. Bom, aqui um artigo recentemente que a Leila compartilhou com a gente, que eu achei bem interessante, porque também resume alguns passos importantes para conseguir implementar na revista essa dimensão, né? Aqui, a Royal Society of Chemistry também sugere uma série de uns padrões mínimos que toda revista deveria ter. Tá? Não vou ler todos, mas, por um lado, o que eu queria, na verdade, reforçar aqui, foi uma coisa que foi dita anteriormente, que a questão da diversidade, equidade e inclusão não tem que ser um plus, né? Não é uma coisa a mais, tem que estar incluída em absolutamente tudo que a revista faz. Planejamento estratégico, metas, tudo isso tem que estar... imbuído, vamos dizer assim, né? E, por fim, não vou passar por todos eles, nós simplesmente falando do primeiro e do último, relatar publicamente os progressos, né? Se vocês estão fazendo tudo que vocês estão fazendo de afirmativo nesse sentido, façam publicidade disso, falem, né? Que isso seja uma coisa que traga mais pessoas para a revista, para publicar na revista, para querer contribuir. Tá? Então, só minhas reflexões finais, ampliar o conceito de diversidade, né? A gente precisa de dados, né, sobre de quem somos, como estamos, né, cada revista. É importante estabelecer metas para aumentar essa diversidade, né? Aqui tiveram várias ideias nesse sentido.
E também valorizar, enquanto editores, a publicação de trabalhos que contenham a perspectiva de gênero. Tá? São algumas... Muito obrigada, gente. Desculpa o tempo. Obrigada, Ana. Então, acho assim, né, esse painel deixou claro, né, a relevância da gente considerar a diversidade na ciência e o papel fundamental que os editores têm para diminuir essas desigualdades e também para garantir a acurácia do relato dos estudos, né, quanto a variáveis como sexo e gênero e outras categorias relacionadas à diversidade. Então, a gente vai ter um tempinho curto, mas temos um tempinho aí, uns 10 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. Colocação, contribuições, sugestões, estamos aqui para ouvi-los. Oi, oi. Ouvi-las. Eu sou Marcela, bibliotecária da UDESC, do Portal de Periódicos de lá. Primeiro, parabenizar vocês, adorei assistir as palestras, muito bom, esse assunto tem me chamado bastante atenção. E aí eu até queria falar, né, que a gente... Ai, agora sim, estava assim. A gente pode começar observando essas questões até no público presente aqui, né? Quem são as pessoas, para além da questão de gênero, como é que é o público que está aqui presente. Então, temos que observar tudo isso também, isso é bem representativo. Mas eu quero fazer a pergunta para o Luiz. Como que vocês fazem, na Dados, né, o nome do periódico, o levantamento de informações sobre a autoria e quais os dados são coletados relacionados às diversidades? Obrigada. Oi. Na Dados, a gente começou fazendo isso artesanalmente, mas hoje a Dados utiliza o Scholar One, via Cielo, e no Scholar One você já tem as categorias de raça, etnia, sexo, gênero, e algumas categorias de acessibilidade também no momento de submissão do manuscrito. Então, depois a gente já... Ficou muito mais fácil processar essas categorias depois. Primeiramente, minha pergunta é para a Ana. Bom, pode ser para todos, na verdade, mas acredito que, como você tocou num ponto que me trouxe essa lembrança dessa pergunta, né, talvez seja mais fácil de responder. A revista que eu estou, ela ainda usa avaliação anônima, né, e acredito que vai continuar. E, então, quando os autores eles submetem o artigo pelo JS, ela não vem com o nome dos autores e nenhuma ordem. Então, acaba ficando... por conta da equipe, de colocar, quando vai ser publicado, né, de colocar o nome dos autores, e sempre fica essa questão de qual nome vem primeiro, qual nome vem embaixo, qual nome vem... E, justamente, levando em conta, né, esses princípios de ideia, existe algum padrão, algum ideal, alguma coisa que a gente já possa usar como um caminho, né, para saber como colocar isso sem ficar muito desigual? Eu não sabia disso, porque a questão da ordem dos autores no artigo é bastante controversa, né? Quer dizer, e varia muito de área para área. Por exemplo, na minha área, biologia, o primeiro autor é o cara que está trabalhando, né? O doutorando, por exemplo, né? Aquele que está ali, e o último é o chefão, né? Quem concebeu aquilo todo. Em outras áreas, eu acho, na área do Luiz, por exemplo, né, não é necessariamente dessa maneira, né? Então, assim, eu também sei, por exemplo, que há algum tempo atrás, não sei se ainda continua, na França, por exemplo, você ganha uma pontuação diferente em função de onde você está. No sistema de avaliação nacional, né, como se fosse a CAPES, eles vão avaliar se você é primeiro autor, segundo, terceiro ou quarto, você vai ganhar uma pontuação diferente e, no final, o teu score vai ser diferente. Então, eu acho que, nesse sentido, a recomendação que eu te dou é você falar diretamente com os autores, diretamente com o primeiro autor, e eles que definam qual é a ordem, né? Perfeito. Obrigada. Alguém quer complementar? Não sei qual é a área da sua revista, mas as revistas da saúde que seguem as recomendações do ICMJE, o Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos, tem exatamente essa recomendação que a Ana falou. A ordem de autoria é definida pelos autores. E, se houver disputa de autoria, não cabe aos editores arbitrarem isso. Os autores que têm que resolver entre eles. Luciano. Oi, bom dia. Gostei muito das duas sugestões do Luiz, bem prático, fácil de aplicar, né, de flexibilizar rodadas e flexibilizar em caso de dúvida, para quando o artigo tem, né, inclusividade. E eu vou fazer a pergunta mais para vocês que têm, assim, revistas, né,
Então, a professora Heloísa mencionou a questão do viés implícito, e isso está sempre realmente mostrado, né? Nos slides da Ana também apareceu isso, e me parece que, assim, por estar ligado à questão emocional, é o mais difícil de você controlar, porque ele vem de dentro, né? Então, o seu racional não atua muito ali. Então, a pergunta assim, é a seguinte: eu estou sempre advogando, né, sobre instruções a revisores, instruções a autores. Então, nesse sentido, o que também de prática, eu também tenho certeza que nos recursos que a Ana mostrou, vai ter um mundo de informações ali. Mas o quanto a gente pode colocar em instruções aos revisores, né, especificamente para atingir ou educar, o que pode ser feito para vencer esse viés implícito, certo? E se vocês têm instruções a revisores, instruções a editores, mesmo que pública ou internamente. Obrigado. Olha, eu diria que as instruções, elas são absolutamente necessárias, mas agir segundo essas instruções é mais difícil. E o processo de sensibilização, eu acho que o mais básico é ter reuniões em que vocês possam conversar sobre isso, poder isso ser trazido à luz, poder conversar, porque a partir do ouvir o outro, de ver, de coisa que existe maior contato com o reconhecimento interno desses vieses implícitos. Esse é o básico. Obrigado. Não, é porque é quase uma terapia, né, o falar. É onde a gente tira... É quase uma terapia, né, falar. Mas eu esqueci de mencionar, assim, que mesmo palestrantes internacionais, e fiquei feliz de saber que está todo mundo no mesmo barco ainda, Ana, fala-se muito sobre cursos e treinamento, capacitação, que para quem está lá fora com o aporte das grandes editoras, é menos difícil, vamos dizer. Mas organizar cursos e treinamentos, né, e entregar isso aqui para as nossas revistas não é tão trivial, né? Então, por isso que eu pensei de cara, vamos fazer uma política, umas instruções, enfim. Mas acho que, como a professora mencionou, ter as instruções, depois vai para uma salinha ali, conversa sobre e lava a roupa suja. Põe para fora, né? No curso da BEC, é muito interessante, porque você faz a avaliação e daí você tem um feedback, o curso para a capacitação. Então, são também oportunidades da gente ir se sensibilizando e se tornando mais consciente de como é que a gente faz essas questões. E a gente tem também, no canal do YouTube da BEC, as gravações dos webinários, né, que nós fizemos durante a pandemia. No pré-evento da BEC Meeting, teve um mini curso sobre diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade com o pessoal do CSI, que a Ivone coordenou. Então, a BEC tem bastante oportunidades, vocês fiquem de olho no site, o Espaço DEA que foi criado. A gente vai continuamente alimentando esse espaço com oportunidades justamente para capacitar os editores e as equipes editoriais. Oi, bom dia. Meu nome é Mônica, eu trabalho na História, Ciência e Saúde Manguinhos. Eu não sou editora, mas eu faço gerenciamento de revisão e tradução. Uma pergunta para o Luiz Augusto sobre a revisão de pares, que você falou que contempla na revisão de pares a diversidade. Eu queria saber se todas as revisões que vocês encaminham, vocês procuram já contemplar isso, ou se apenas nos artigos que tratam de alguma questão de diversidade, e se vocês informam aos editores, aos revisores que estão recebendo aquilo, que eles estão recebendo aquele parecer por causa, para atender essa diversidade. Na verdade, a gente busca diversificar nos quantitativos gerais. A gente tem uma dificuldade de diversificar em cada uma das revisões, porque as áreas das ciências sociais são, às vezes, muito mais masculinas, muito mais femininas, quer dizer, em geral, muito mais masculinas. A gente não informa, né? A gente entende que a escolha dos avaliadores é uma prerrogativa da editoria, então a gente não informa nem para os autores, nem para os avaliadores ou avaliadoras que eles foram escolhidos
baseados em um critério. O que a gente faz é monitorar. Então, no meio do ano, a gente faz um levantamento geral. Evidentemente, né, a cada texto, a gente tenta incluir, por exemplo, mulheres. Mas, no final do ano, a gente faz um levantamento geral de como está esse cenário e, se tem uma discrepância muito grande, a gente vai moderando. Lembrando que, enfim, a gente permite a avaliação aberta, mas a gente deixa a critério dos avaliadores aceitarem ou não isso. Então, o nosso grosso ainda hoje é uma avaliação duplo cega. Então, nem autor, nem avaliador se conhecem. Então, nesse caso, a gente explicita isso nas normas da revista, que esses critérios podem ser utilizados, mas na ocasião em si de escolha, de definição, não. Vamos, então, para a nossa última pergunta. Se for bem rapidinho, que a gente já está estourando o tempo, senão a gente não vai conseguir almoçar. E temos que voltar às 2 hoje, em ponto. Tá. Meu nome é Jaqueline, eu sou da UFG. É mais um comentário, né? Eu estava vendo a Heloísa falar sobre o explícito e o implícito. Eu acho que eu sou muito movida pelo implícito. Então, eu sou muito emotiva. E daí, o que eu achei muito interessante, juntando a palestra do Luiz com a palestra do Adeilton, é que, vou dizer assim, o meu lado implícito sempre teve muito incômodo em relação à comunicação científica. E eu não sabia o porquê, mas eu pensava, gente, esse ambiente tem coisas que eu não gosto, não está me fazendo bem. E aí, vendo o Adeilton explicar toda aquela questão do artigo deixar de ser meio e passar a ser produto, e todas as coisas ruins que se veem depois que se torna um produto, né? Explica muita coisa. E na hora que o Luiz falou sobre os erros sistemáticos, né, explica mais coisa ainda. Então, realmente, é um ambiente com muita coisa ruim, muita coisa tóxica, muita coisa errada, injusta, desequilibrada, né? Então, meu comentário é mais para dizer que eu sou muito feliz, porque vocês existem. O Luiz existe, o Adeilton existem. Vocês que estão aqui, que são pessoas que acredito que tem um coração bom. Acho que, às vezes, eu sou muito inocente, mas a gente sente algumas coisas. E está aqui, mesmo sendo um ambiente extremamente tóxico, em vários sentidos. Mas a gente continua aqui, a gente não abandona o barco, porque tem um lado bonito da comunicação científica, que é um lado muito bonito. A coisa bonita existe, o homem que faz a coisa ficar feia. Mas a sabedoria, o conhecimento em si é muito bonito. Então, é mais um comentário que eu queria fazer. Obrigada, Jaqueline. É bem isso que a gente tenta fazer, né? Mudar essa realidade. Alguém quer comentar? Eu acho que você deu atrás aqui um exemplo de que é integrar o implícito e o explícito, não é? Que você está refletindo e pensando sobre as suas emoções. Essa é a saúde social. Parabéns. Bom dia, parabéns às palestrantes, ao palestrante, para o Luiz e demais, quem quiser opinar sobre. Eu vi, você comentou das práticas, mas eu vi uma prática também na Dados e na RAC, né, que gostaria de saber a opinião de vocês, se seriam boas práticas a serem seguidas. Eu vi que você fez um editorial, que você tornou público esses dados ao longo de todo um conjunto para mostrar não só que na política isso é privilegiado, mas como na prática você trouxe evidências. E a RAC também é uma revista famosa na área de administração há anos no Brasil, que pela primeira vez na vida o professor Marcelo, que é o atual editor, né, ele fez um especial ISU, só com mulheres, só com avaliadoras mulheres, só editoras, tudo era mulher, né? Avaliador, revisor, editor guest e os revisores. Isso também seriam duas boas práticas a serem perpetradas aí pelas demais revistas. Obrigado.
Eu concordo plenamente, conheço essa iniciativa da RAC. Aliás, a RAC, como a revista do Psicodrama, faz parte da nossa coleção de humanidades no Cielo, que eu tenho orgulho de representar, e acho que isso mostra a proatividade da editoria. A editoria precisa ser proativa para isso. Agora, sobre o comentário que você fez, eu queria pedir licença para ler rapidinho uma citação e depois fazer um breve comentário, que é uma citação que diz mais ou menos assim: eu realmente preciso de conselho e consolação. Meus amigos pedem que eu envie e publique algo. Sou firmemente contra qualquer periódico ou revista, pois definitivamente não quero me expor a um editor ou conselho que possibilite que minha publicação seja achincalhada. Essa citação medrosa veio do Charles Darwin, que resistiu 18 anos a mandar a sua teoria para uma revista. Então, assim, não é só você que sofre com o mundo da comunicação científica. Todos nós sofremos, mas ele tem várias coisas interessantes e eu acho que praticamente a gente não pode abdicar dele, né? É isso. A última pergunta rapidinha, embora não seja tão simples, é a questão de quando, eu não sei se a Dados já está fazendo isso, que é a gente começar a abrir também todas essas características de acordo com as demandas de autores, então, raça, etnorracial, gênero, etc., de autores, pareceristas, editores, e que esses dados também, que as revistas anualmente a gente comece a ter esses dados. Então, se ela se preocupe em divulgar também esses dados, isso faça parte de uma política mesmo, porque eu não vejo, se a gente continuar só esse movimento de cultura dentro das revistas, mas ainda assim cego, digamos assim, eu acho que as mudanças vão ser muito lentas, né? Então, quando que a gente vai começar a abrir esses dados, essas informações, e na prática começar a mudar esses conceitos todos, essa inclusão e a diversidade? Bom, na Dados a gente tem publicado sistematicamente editoriais abrindo esses dados. A minha ideia, minha meta é abrir mesmo, ou seja, que depois de um tempo você possa acessar todos os pareceres que foram dados, mas hoje a gente tem questões com isso, né? Na medida em que o parecer é duplo cego, eu não posso abrir sem autorização dos pareceristas, mas eu acho que a meta é que a gente possa ter um processo realmente transparente e de tempos em tempos a gente abrir toda a cozinha da revista para quem quiser acessar. Hoje, pela manhã, no café da manhã, o Abel veio me procurar justamente para falar sobre isso, né? Quais os próximos... Agora, a gente tem os princípios lá no documento de critérios do Cielo, quais são os próximos passos, e o primeiro, como ele mesmo falou ontem na apresentação dele, é ter os dados para a gente definir as metas, que é o passo seguinte. Então, a gente vai... a proposta que eu fiz foi que a gente faça um piloto com algumas revistas de cada grande área, para começar a coletar esses dados, criar indicadores padronizados, né, coletar de forma padronizada e ter indicadores padronizados para que a gente possa reproduzir isso em todas as demais revistas da coleção, e aí sim, mas é um processo que a gente vai começar agora. Então, vou encerrar a nossa apresentação agradecendo, pedindo um aplauso para os nossos palestrantes e passar a palavra para a Ivone fazer